como que a maldade entra, se o céu, né, no caso, quase que eu falei Hitler. No caso... A maldade de Hitler tem a ver. Tá tudo errado, né? Tem a ver. No caso, quando Lúcifer, né, que na verdade nem tem esse nome na Bíblia, mas quando o anjo que caiu, essa maldade que entra dentro dele, como, assim, né, se o mal, o mal não é uma entidade extra Deus, porque se ele foi, ele se autocriou, então ele também é Deus, isso não é possível. Perfeito. Então, como que ele entra dentro do paraíso, ou da onde eles estavam, não sei, não conheço o CEP, mas como entra lá dentro... Ainda bem. Como Dependendo do lugar. como que a maldade entra nesse anjo que futuramente cairia, sendo que Deus domina tudo. Por que Deus permite o mal? Qual é uma ferramenta? É complicado. Perfeito. Essa pergunta é importantíssima. Nós teríamos que começar definindo o que é mal. O que é complicado, porque quando nós falamos sobre mal, definir o mal já é uma tarefa má, é difícil. Mas quando a gente fala sobre o mal não é uma substância em si e de per si. Dá pra você falar, me vê 3,5 kg de mal, né? 2 mililitros de mal, né? 4 quilômetros e 758 metros e 2 centímetros de mal. Não existe, não é uma coisa, embora seja uma realidade. Então os filósofos e teólogos vão dizer que o mal é a carência ou a privação ou a corrupção de um bem. Por exemplo, a cárie. A cárie é algo que não existe sem o dente. Então a cárie é justamente a corrupção do dente. Sim. É algo que parasita no dente, não é o próprio dente. E não é uma entidade que existe sozinha a parte do dente. Certo. Outro exemplo, vou citar 3 dos mais usados. O primeiro deles é a cárie. Não existe cárie sem dente. Né? Não existe ferrugem sem o ferro. Não existe podridão num tronco de uma árvore sem o tronco da árvore. Então os conceitos, por exemplo, de ferrugem, de cárie, de podridão, não existem sem, paralelamente, concomitantemente, esses outros conceitos de dente, de ferro e, por exemplo, de um tronco de uma árvore. Né? Indo para a figura de Satanás. Biblicamente, começando com a revelação, que é importante enquanto cristãos que somos, Gênesis 1:31 vai dizer que tudo quanto Deus criara era, em hebraico, Tov Meod. Era muito bom. Tudo muito bom. Isso inclui os anjos. Certo. Dentre eles, este anjo bom, que a tradição cristã irá chamar de Lúcifer e que adquirirá personalidade, porque Lúcifer é o nome de algo, não é nome de alguém. Sim. Né? A palavra Lúcifer, que aparece 5 vezes na Vulgata, 4 vezes no Antigo Testamento e 1 no Novo, em nenhum único versículo se refere ao diabo. Certo. Mas, curiosamente, se refere a Jesus. A Jesus, né? Tem que os luciferianos eram um segmento desse, né? Que acreditavam em mas Jesus. aí já é uma ideia mais, né? Mas é a ideia porque o grego fosforos, que vai dar fósforo em português, ele é traduzido quando Jerônimo traduz o texto grego para a Vulgata, no contexto entre o 4º e 5º séculos depois de Cristo, ele vai traduzir fosforos como Lucifer, ou Luciferum, ou Luciferum, dependendo da pronúncia do latim. Então, você vai ter essas nuances distintas. E o contexto de 2 Pedro, se não me falha a memória, 1:19, ele está associado à pessoa de Jesus. Isso é tão interessante que o nome Lúcifer, ele só passa a ser contaminado ao longo da história. Porque lá por volta do 3º século, início do 4º século da nossa era, existia um bispo chamado bispo cristão, São Lúcifer. Olha só, o que quer dizer que até então o termo não havia sido contaminado. E os seguidores dele eram os luciferianos. Olha que coisa interessante. Então, curiosamente, esse período entre 3º e 4º século, ele casa com o período em que a Vulgata é traduzida entre o 4º e 5º século do grego, do hebraico, enfim, para o latim. Entendi. Rapaz. Então você vê que coisa interessante? Então, mas voltando à ideia do mal, sem fugir desse assunto, eu vou trabalhar um conceito um pouquinho complicado, mas vamos a ele diretamente. Deus não é o responsável pela realidade do mal, mas ele é responsável pela possibilidade do mal. Certo. Sim. Aí, outro desenvolvimento semelhante a este. Deus não cria seres caídos, nem anjos, nem seres humanos, mas cria seres caíveis ao dotá-los de liberdade. Entendeu a diferença? Então a liberdade em si é uma coisa boa.
Mas com a liberdade eu posso tanto tomar a água dessa caneca, como posso jogar a água em vocês e quebrar a caneca em vocês ou em alguém, que eu nunca farei, porque eu sou crente. Eu não sei se a caneca é ou não, pode ser que Fique off, né, você? Brincadeiras à parte. Mas assim, a liberdade, que é uma coisa boa, ela pode ter um efeito colateral negativo. Eu posso fazer um bom ou mau uso da minha liberdade, porque a liberdade não é só para fazer o que deve. Você pode usar a liberdade para fazer o que não deve, mas que pode ser feito. É o que acontece tanto com Satanás como também com Adão e Eva. Deus cria ambos ao dotá-los, o anjo, que seria chamado de Lúcifer pela tradição, depois diabo, aquela coisa toda. Deus cria tanto os anjos como os homens caíveis ao dotá-los de um negócio que nós chamamos de liberdade e outros chamam de livre-arbítrio, livre-agência, como queira. Né? Então, quando Deus ele dota pessoas de liberdade, evidentemente limitada, não plena, não total, nenhum de nós tem liberdade plena, absoluta. Por exemplo, eu estou agora em Londrina, eu não tenho liberdade para estar em São Paulo. E nem vocês aqui em Londrina também têm liberdade para estar ou não lá. Não tem, eu só posso estar aqui em Londrina, eu não posso estar lá. Aliás, Jesus, quando Deus se faz homem na pessoa de Jesus, Jesus se autolimita. Ele não podia estar na Galileia e em Roma ao mesmo tempo. Era um lugar ou outro. Não tinha um avatar dele. Era ele, ou ele estava aqui, ou ele não estava em outro lugar. Ele se autolimita geográfica e espacialmente para viver uma vida semelhante à nossa, evidentemente, à exceção do pecado. Então eu acho que aí, mais ou menos, responde parte da sua pergunta, não toda, porque eu sei que tem mais. Né? Tem outra parte que você comentou que é mais complexa ainda também. Mas é porque Deus cria seres dotados de liberdade e, portanto, caíveis, logo eles podem cair. A explicação tão simples quanto. Outra questão mais complexa do que esta é: mas se Deus sabia que ia dar chabu, ia dar um enrosco lá na frente, por que ele nos cria com essa tal de liberdade? Ele não poderia ter feito o mundo então de outra forma? Poderia. Então, por exemplo, Deus poderia criar um mundo onde todos apenas o obedecessem, todos sem exceção. Roboticamente. Aí é que está, poderia. Mas eu vou reformular a pergunta. Deus poderia fazer com que pessoas livres sempre obedecessem? Não, Deus não pode fazer isso. Você está entendendo o raciocínio? Sim, a liberdade... Porque uma coisa exclui a outra. Então, a liberdade é o caminho para nos tornar filhos. Só assim a gente pode Deus pode fazer com que todos obedeçam? Pode, mas eles não podem ser totalmente livres. Não podem ser. Por quê? Porque se ele é livre, mais cedo ou mais tarde ele poderá desobedecê-lo. Então, Deus pode fazer com que pessoas obedeçam? Pode, mas elas não serão livres. Agora, ele pode fazer com que pessoas livres sempre o obedeçam? Não. Não, porque isso é uma contradição de termos. E Deus não é contraditório. Deus não pode criar seres adultos, crianças, nem quadrados redondos, nem casados solteiros, nem retângulos redondos. Isso é contraditório. Deus não trabalha com contradições. Contradição é algo que não faz sentido. A questão assim do cordeiro estar morto antes, já está morto antes da fundação do mundo. É uma coisa porque Deus é atemporal ou porque o pecado também era um plano? Porque tem essa justificativa, né? Que se ele sabia antes, o pecado já era um plano de Deus, né? No caso. Eu caminho mais para a área do plano. Porque, veja bem, conceitualmente, ou em termos de planejamento, Deus, presciente que sabe que esse ser humano dotado de liberdade vai pisar na bola com ele e, portanto, ele vai enviar Jesus graciosamente para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, a cruz existe porque ocorreu a queda. Se não houvesse a queda e ninguém pecasse, por que Jesus teria que ir à cruz? Para morrer por quais pecados se o homem eventualmente nunca tivesse caído? Por quê? Então, a cruz é um desdobramento, claro que é um plano, evidentemente, mas da queda. Sem queda, e se eventualmente o ser humano nunca pecasse, um exemplo hipotético, por que Jesus morrer por pecados? Que pecados se não existe pecador? Não faz sentido. Então, esse é um ponto. Mas você me perguntou outra coisa que eu esqueci, me perdoe. Como que é? Meu déficit de atenção também já é. Ou se perguntou se era um plano, o pecado era o plano. O pecado era o plano. Perfeito. Obrigado, também com a ajuda. Então, sim, o pecado, sem dúvida alguma, nesse contexto, ele faz parte no plano de Deus, no sentido de Deus permiti-lo, não desejá-lo ativamente. E aí é que remete à sua pergunta inicial, que é complicada. Então, por que se Deus sabe, onisciente que a liberdade, ainda que limitada, dada a anjos
e homens vai resultar em todo esse problema que hoje nós temos, por que que ele permitiu as coisas que chegassem a esse estado? Bom, eu responderia dizendo que Deus, onisciente que é, ele não conhece algumas coisas, ele conhece absoluta, plena e total todas as coisas. Não só as passadas, presentes e futuras, mas ele conhece inclusive aquelas questões hipotéticas, aquilo que seria se, que é aquilo que os filósofos e teólogos chamam de contrafactuais. Quer dizer, aquilo que aconteceria se. Então, por exemplo, se, eu vou usar um exemplo hipotético, que é o que trabalha esse desdobramento filosófico teológico, né? Por exemplo, Deus sabe que se hoje o táxi que eu peguei em São Paulo eventualmente furasse o pneu dele, eu estou dando um exemplo qualquer, tá? Um exemplo tolo, né? Às 18h30, meu voo está marcado às 19h05, eu não poderia chegar aqui no horário para gravar esse podcast, teria que pegar outro voo e eu chegaria aqui depois da meia-noite. Então, se acontecesse isso, aconteceria aquilo, entendeu? É a ideia de contrafactuais. Se ocorrer isso, as coisas mudariam. Essa é a ideia. Então Deus conhece até isso. Até isso ele conhece. Ele conhece passado, exaustivo e plenamente, presente, exaustivo e plenamente, futuro, exaustivo e plenamente, todas e as até possibilidades. todas as possibilidades. Então, aí é que está. Voltamos à pergunta. Deus, todo conhecedor que é, onissapiente que é, ele é todo sábio, todo inteligente, todo conhecedor, deve ter chegado à conclusão de que seria melhor criar um mundo como este, onde nós vivemos, onde, por mau uso da liberdade, o mal pudesse estar profundamente presente na nossa história, e no final da história, como o Apocalipse diz, Deus sabe que irá redimi-lo, mas ao mesmo tempo dotar os seres humanos de liberdade, seres humanos e anjos, pelo menos parte deles, enfim, aqui é outra discussão, do que criar um mundo onde apenas as pessoas, de forma como se fossem robôs, autômatos, dissessem sim, Senhor, ok, Senhor, estou obedecendo, Senhor. Então, o amor, quem ama, arrisca-se no bom sentido, tá? Deus não corre risco nesse sentido, ele é Deus, é evidente, tá? Usando uma linguagem humana. Sim. Quem ama, arrisca-se a não ser correspondido. Porque o amor, para ser exercido do outro lado, ele tem que ser livre. Sim. Nenhum noivo, vice-versa, ele vai para o altar lá, para uma igreja, ou no casamento civil e tal, com uma arma com 38 apontado na cabeça da noiva, ou vice-versa, me ame, me ame. Não, o amor deve ser algo espontâneo e voluntário. Ele tem que, de fato, corresponder livremente ao outro objeto desse amor. Não há um preço a ser pago, né, para ser amado. Por isso que Paulo, brilhantemente, é evidente, né, escrevendo sob a inspiração de Espírito, vai dizer em 1 Coríntios 13 que o amor é sofredor. Quem ama sofre. Por quê? Porque eu posso não ser correspondido. Sim. E olha o que Deus faz conosco. Há 2000 anos, ele enviou seu filho Jesus na cruz para morrer pelos pecados de toda a humanidade, sabendo que boa parte para valer dessa humanidade não corresponderá a esse amor. Olha a grandiosidade disso. Sim. E por quê? Porque ele decidiu soberano e sabiamente dar uma liberdade, ainda que limitada, aos entes criados. Então, quando você dá essa liberdade, você arrisca-se, entre aspas, a não ser correspondido. Porque você pode simplesmente dizer, tá bom. O ateu pode dizer, ok, o Senhor criou todas as coisas, ok, inclusive me criou enquanto ateu e eu não quero crer em ti. Ok, beleza. Depois tem consequência. Reconhecendo você ou não, consciente ou não, sim. Mas a liberdade, ela presume essa não correspondência. Esse é o ponto.